Tudo bem com vocês? E aí, como passaram a semana? A minha semana foi super legal. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre matriz ocidental. Mas a aula de hoje está muito especial, porque ela tem várias participações muito legais. Vamos lembrar um pouquinho da semana passada? Na semana passada nós vimos organizações religiosas protestantes e espíritas. E a sua tarefa da semana passada era como eu posso ajudar o próximo, o que eu posso fazer começando pela minha casa. E aí, o que você fez? O que você pensou que você poderia fazer para ajudar as pessoas que vivem aí com você na sua casa? Conseguiu ter uma ideia bacana? E como foi essa experiência? Fiquei bem curiosa para saber. Mas agora a gente vai começar a falar das nossas diferentes organizações religiosas ocidentais hoje. Realmente ocidentais. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a matriz ocidental. A matriz ocidental tem uma variedade de organizações religiosas. Não dá para a gente falar de todas aqui na nossa aula, né? São muitas diferentes. Então, nós trouxemos algumas. Na semana passada, nós vimos a origem da Igreja Luterana e do Espiritismo. E hoje nós vamos ver mais 3 organizações religiosas. A primeira que a gente vai ver é o judaísmo. O judaísmo, ele é uma religião muito antiga e ela surgiu há muitos e muitos anos atrás com a história de uma pessoa. Um homem escolhido por Deus. E esse homem é então considerado o pai de uma grande nação. Ele que começou o judaísmo. Histórias da Bíblia. Isso mesmo. Aí você deve estar pensando, mas professora, você falou que ia falar do judaísmo. A Bíblia não é o livro sagrado dos cristãos? É. Mas as histórias do Velho Testamento, como eu já comentei aqui em outras aulas, fazem parte também da Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Então a Bíblia, em vários momentos, principalmente no Velho Testamento, vai falar muito sobre os judeus, vai contar muitas histórias sobre os judeus, porque foi do judaísmo que teve origem o cristianismo. Então lá com Abraão nasce o judaísmo. E o judaísmo cresceu muito ao longo dos anos. E ela também fala de pessoas que nascem numa determinada região, né, que são os judeus de nascimento. E esse povo foi muito perseguido ao longo da história. Inclusive em alguns momentos muito trágicos da história do planeta. Você já deve ter ouvido falar ou visto algum filme sobre a Segunda Guerra Mundial. E nesse período, os judeus foram muito perseguidos. Inclusive, momentos assim de tentar exterminar os judeus da face da terra. Esse processo de intolerância trouxe muita dor e muito sofrimento a esse povo. Mas os judeus são um povo forte e eles conseguiram superar isso. E hoje, através da sua história, eles nos ajudam a compreender vários processos da história da humanidade. Aqui no Brasil, quando os judeus chegaram, os imigrantes judeus, eles fundaram jornais, bibliotecas, escolas, sinagogas, associações femininas de ajuda mútua, de apoio aos recém-chegados, formaram toda uma rede de apoio para esses imigrantes. Mas essa rede de apoio, ela não ajudou só os imigrantes, acabou ajudando várias pessoas que já moravam aqui no Brasil ou que chegavam como imigrantes vindas de outros países. Esses jornais traziam informações não só sobre os judeus e não só para os judeus. São jornais que cresceram e que até hoje nós temos circulação. Então, todo esse conhecimento, toda essa organização ajudou não só os imigrantes judeus que estavam vindo para o Brasil, mas também ajudou no desenvolvimento das comunicações, né, da própria educação. Teve vários movimentos aí em que os judeus participaram e ajudaram na construção da nossa sociedade.
E aqui no Brasil, nós temos uma coisa muito especial, que conta um pouco dessa história que eu falei para vocês lá do período da Segunda Guerra Mundial, que é o que a gente considera o Holocausto judeu, porque muitos judeus morreram nesse período. Na cidade de Curitiba, nós temos o Museu do Holocausto. É um museu criado pelos judeus para que a gente não esqueça essa parte importante e triste da história da humanidade. Lembrar dessas partes tristes da história nos ajudam a não cometer novos erros. Nos mostra, por exemplo, a que ponto pode chegar o preconceito e a intolerância. E é por isso que a gente, não só no ensino religioso, mas em todas as áreas da educação e em várias outras áreas da sociedade, luta tanto para combater o preconceito e a intolerância, para que a gente não chegue ao ponto de repetir uma coisa horrorosa como essa que aconteceu lá na década de 1940. Então, esse museu é para nós lembrarmos a que ponto pode chegar o preconceito e a intolerância humana, certo? Então, esse também é uma grande contribuição para a nossa sociedade que o povo judeu organizou, então, na cidade de Curitiba, para que a gente possa conhecer mais dessa história e não esquecer o que aconteceu. Mas, falando em judaísmo, eu falei lá no comecinho da aula que o judaísmo, então, é a religião que nós tínhamos bem antiga e dela surge o cristianismo, certo? O cristianismo, ele surge ali, quando Jesus começa a fazer as suas pregações. E a primeira forma de organização institucional, a primeira instituição cristã que se formou, então, que nós temos registros, é a Igreja Católica. E quem vem contar para a gente um pouquinho sobre a origem da Igreja Católica é o professor e padre Gilberto Bordini, que preparou para a gente com muito carinho esse vídeo contando um pouquinho da história do catolicismo. Presta atenção lá nesse vídeo. Oi, professora Karen, tudo bem? Oi, caros alunos, tudo certo com vocês? Eu sou o professor padre Gilberto Bordini, da Arquidiocese de Curitiba. Também sou professor de teologia e, professora Karen e caros alunos, falar do cristianismo em 5 minutos é praticamente impossível de uma história de 2000 anos. E eu vou procurar resumir rapidamente que o cristianismo surgiu da herança judaica. Deus que fez uma aliança com o seu povo, com os patriarcas, Abraão, Noé, depois Moisés, que foi regularizando o culto de amor a Deus, a partir dos 10 mandamentos, a partir de todas as celebrações que tinha o culto judaico. E claro que ficou aquela promessa de Deus para restaurar o homem, porque o homem cometeu um pecado, deu as costas para Deus pelo pecado original. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem se voltou contra Deus, como diz o Gênesis. Então Deus fez uma promessa de salvação, mandar o Messias. Deus manda Jesus Cristo. É Jesus Cristo que se encarna na nossa natureza para restaurar o homem. Um Deus feito homem que se encarna para nos salvar. Aí vem os relatos do Novo Testamento. O Novo Testamento relata as ações de Jesus Cristo. E depois, é claro, feitas também pelos 12 apóstolos, os discípulos de Jesus, que deram cabo à missão de espalhar essa boa nova, o Evangelho, a missão de Jesus Cristo. Podemos dizer em poucas palavras que é isso o cristianismo. Claro, o cristianismo virou religião do Estado depois, foi se estruturando, e depois a gente vê todo o conhecimento formado a partir da mensagem de Jesus Cristo, esse conhecimento formado a partir da catequese dos padres. E assim a igreja foi se desenvolvendo e chegando até os dias de hoje. Um abraço, professora Karen, um abraço aos alunos e qualquer coisa estou à disposição. Então, muito obrigada, professor e padre Gilberto, pela sua participação, por contar pra gente um pouquinho dessa história. E
Como o padre falou para nós ali, a história do catolicismo é muito grande para a gente colocar num vídeo tão pequenininho. Mas aqui na nossa aula a gente não tinha como colocar uma história tão grande assim. Então só um pouquinho para a gente ficar com esse gostinho de quero mais e para a gente entender então como que essa igreja surgiu. Então a Igreja Católica foi essa primeira instituição religiosa cristã, a primeira a ser institucionalizada, a ser organizada dessa forma. E ela também foi a primeira a chegar aqui no Brasil, a primeira religião estrangeira. Então, não é que aqui no Brasil não houvesse religião antes disso. Na verdade, os indígenas que habitavam as Américas já tinham a sua própria religiosidade, mas foi a primeira religião estrangeira a chegar no Brasil. E essa imagem que você vê aí na tela é um quadro que você vai ver diversas vezes ao longo da sua vida. Todo livro de história do Brasil tem a foto desse quadro, que é a primeira missa no Brasil, uma pintura do Vitor Meirelles. Então essa pintura é de 1860 e ela mostra justamente a chegada da religião católica aqui no Brasil. Então os católicos vieram para o Brasil lá junto com os colonizadores. Lá nos primeiros navios nós já tínhamos católicos vindo, né? A maioria dos navios já saía com um padre na tripulação para trazer essa religiosidade. E uma outra contribuição, além dessa questão da religiosidade, foram as escolas. Isso mesmo, as primeiras escolas fundadas aqui no Brasil eram jesuítas. Essa aí da foto não fica exatamente aqui no Brasil, né? Ela fica na Argentina, que é uma ruína que sobrou de uma dessas instituições. Mas as primeiras escolas aqui no Brasil também eram jesuítas, também eram escolas católicas. E esse processo de trazer essas escolas foi então uma contribuição da Igreja Católica. Com o passar dos anos, com o Estado e o governo se organizando bem aqui no Brasil, as escolas então deixam de ser somente as católicas e nós passamos a ter escolas públicas para atender toda a população. Mas até hoje existem algumas escolas católicas, né, são da rede privada, são escolas e universidades mantidas pela igreja. Mas só para você saber então que uma das grandes contribuições do catolicismo, no caso do Brasil, foram as primeiras escolas, a primeira organização escolar que nós tivemos aqui veio então com os padres jesuítas. Mas, pensando na aula passada e nessa aula, nós já vimos o espiritismo, o protestantismo, o catolicismo e o judaísmo. E eu não sei se você lembra, mas teve uma das aulas onde nós falamos sobre os cristãos, quando nós estávamos falando sobre ancestralidade, tradição oral, que eu falei para você que os cristãos eram divididos em católicos, protestantes e os evangélicos. Das igrejas evangélicas tem uma que é muito grande em número de membros aqui no Brasil. Quem vem contar um pouquinho dessa religião para nós é a professora Aline Trindade, que preparou um vídeo super bacana contando a história da Igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil. Presta atenção! Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Aline Trindade, da Escola Natália de Conto Costa, e hoje vim explicar para vocês o surgimento das igrejas Assembleia de Deus do Brasil. Bem, a história da igreja cristã é um pouquinho longa, então eu vou focar ali no século XX, que aconteceu um fato denominado Movimento Pentecostal, que desencadeou o surgimento de novas denominações, uma delas, Assembleia de Deus. Mas para isso, eu vou convidar você a vir comigo na biblioteca para a gente poder entender o significado de alguns termos. Bora lá? Uhul! Chegamos! A palavra pentecostal deriva da palavra Pentecostes e ela tem vários significados. Eu vou explicar para vocês o significado que mais nos interessa neste momento. O famoso dia de Pentecostes aconteceu 50 dias após a morte e ressurreição de Cristo, onde os discípulos estavam reunidos e receberam o batismo no Espírito Santo.
A Bíblia descreve essa ação como um revestimento de poder, advindo do alto, ou seja, um poder vindo de Deus. E esse poder concede àqueles que o recebem dons espirituais, em outras palavras, habilidades, também descritas na Bíblia em Coríntios 12. Um desses dons é chamado o dom de falar em línguas estranhas. Também pode ser conhecido como glossolalia ou xenoglossia. Para a gente entender, vamos pegar o dicionário? A professora vai ler para vocês. Glossolalia, suposta capacidade de falar em línguas desconhecidas em transe religioso, como o milagre no dia de Pentecostes. Xenoglossia, falar em um idioma estrangeiro sem nunca tê-lo estudado. Já pensou? Ter o dom de falar em outras línguas? Que legal, hein? Vamos voltar para a sala? Muito bem, pessoal! Então, dentro do movimento pentecostal aconteceram vários episódios. O mais famoso deles foi o avivamento da Rua Azusa, que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. O pregador William Joseph Seymour usou um galpão antigo na Rua Azusa como ponto de oração e busca incessante do poder de Deus. Logo, todos que passavam por aquele local eram tocados por Deus de alguma forma, e muitos batizados com o Espírito Santo. Os jornais famosos da época relatam que as pessoas sentiam o poder de Deus até 2 quadras longe dali. O galpão recebeu o nome de Missão Apostólica da Fé, e muitos vinham de lugares distantes para conhecê-lo, que ficou famosíssimo no mundo e desencadeou outras buscas e manifestações pentecostais, além da formação de novas congregações nos Estados Unidos, que, em 1914, uniram-se em uma só entidade pentecostal denominada Assembleia de Deus. Enquanto tudo isso acontecia no norte da América, aqui no Brasil estavam chegando os missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, em 1910, trazendo na bagagem suas experiências pessoais e a forte influência do movimento pentecostal. Assim, quase um ano depois, fundaram a Igreja Missão da Fé Apostólica, em Belém do Pará. Coincidência? Escuta essa então. Em janeiro de 1918, Gunnar Wingren registrou em cartório o nome da igreja como Assembleia de Deus. Seria outra coincidência? Não se sabe. Na verdade, não existe nenhum registro histórico ou qualquer documento que comprove a relação da igreja da Rua Azusa ou das Assembleias de Deus dos Estados Unidos com a igreja aqui, fundada pelos missionários suecos. Enfim, as igrejas da Assembleia de Deus no Brasil tiveram origem aqui mesmo no nosso país. Contudo, os 2 missionários suecos, antes de virem para cá, deram uma passadinha lá nos Estados Unidos. Inclusive, se conheceram em Chicago. Assim, trouxeram a nova doutrina advinda do movimento pentecostal. Sua pregação era bem simples. Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. As igrejas da Assembleia de Deus do Brasil estão em todos os estados hoje, inclusive no Distrito Federal. Além disso, possui polos missionários em todos os lugares pelo mundo. Hoje, a igreja estima que tem aproximadamente 22,5 milhões de membros. Aqui em Curitiba, temos a igreja sede, no centro, presidida pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. E é claro que não poderia deixar de fora o meu amado pastor, Luiz Fernando de Lima Soares, que responde pela congregação de Vila Sofia, no Boqueirão. Bom, é isso, pessoal. Gratidão pela oportunidade, um forte abraço e até a próxima. Então, o movimento pentecostal, que é esse que a professora Aline apresentou para a gente, é um movimento religioso que mais cresce no Brasil. Mas não é só a Igreja Assembleia de Deus que faz parte dele. Eu anotei aqui algumas igrejas que vêm então desse movimento pentecostal para a gente conhecer. São elas: a Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus, Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, Igreja de Deus no Brasil, Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal Deus é Amor, Catedral da Bênção, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Bola de Neve, a Igreja Renascer em Cristo,
entre outras. E uma forma de difusão das ideias dessa religiosidade pentecostal é através das mídias. Então, é um movimento religioso que usa bastante de rádio, televisão, internet para difundir a sua religiosidade, as suas crenças e assim conquistar novos adeptos ou levar essa palavra a pessoas que muitas vezes não têm condições de se deslocar até os templos. Então, esse movimento pentecostal, ele é um movimento que vem crescendo bastante, né? Vocês viram aí quantas igrejas fazem parte desse movimento pentecostal, como que elas se organizam e elas vêm crescendo e trazendo também novos adeptos. Hoje, aqui no Brasil, a maioria da população segue alguma religião cristã. O cristianismo é uma das religiões mais representativas em território nacional. Catolicismo, o cristianismo protestante, o cristianismo pentecostal. Então, são várias formas de cristianismo, que se nós juntarmos todas, a maioria da população segue alguma dessas doutrinas cristãs. Mas vale lembrar que, em termos de legislação, como nós vimos numa aula anterior, o Brasil é um estado laico. E essas pessoas, então, têm o direito à liberdade de professar a sua fé e de acreditar naquilo que mais é representativo dentro da sua cultura, dentro da sua comunidade. Mas isso não quer dizer que as outras religiões não mereçam igual respeito. Então, por mais que a maioria do país seja de cristãos, as outras religiões têm os mesmos direitos e os mesmos deveres perante a lei e perante a sociedade. E é por isso que para nós é tão importante falarmos em respeito. Nós já falamos isso em aulas anteriores, mas é sempre importante nós lembrarmos que o respeito é a principal forma de se relacionar com o próximo, seja ele cristão, seja ele judeu, seja ele espírita, candomblessista, umbandista, budista, muçulmano, enfim, são muitas formas de crença e todas elas merecem igual respeito e igual representatividade, têm os mesmos direitos e os mesmos deveres perante a legislação do país. Mas você já sabe disso, você já aprendeu isso nas aulas de ensino religioso e eu tenho certeza de que você sabe o quanto é importante respeitar o próximo. E chegou a hora da nossa leitura do dia. Hoje eu vou ler para você um pouquinho antes da nossa atividade, combinado? Na semana passada nós lemos a segunda parte da história do Avdijde. Eu não vou concluir a história do Avdijde porque ela é muito longa. O texto do Leon Tolstói é muito comprido. Mas aquelas duas partes da história que nós conhecemos serviram para você ver o quanto a religiosidade foi importante na vida do Avdijde, o quanto ajudou ele a superar algumas dificuldades que ele tinha. E ele aprendeu, com as suas leituras da Bíblia, que ele deveria ajudar o próximo. Mas hoje nós vamos começar a ler uma outra história, que é da matriz que nós vamos ver na semana que vem. Só para você ter uma ideia aí do que vem na próxima semana, combinado? Então, o livro que eu trouxe para a gente ler um pedacinho é A Origem do Japão, Mitologia da Era dos Deuses. Quem escreveu esse livro foi a Nana Yoshida e a Lika Hashimoto. Quem fez as ilustrações foi o Carlo Giovanni. Então, eu vou ler para você um pedacinho. Eu já li, na verdade, um pedaço desse livro quando nós falamos sobre a origem do Japão. Mas hoje nós vamos ler um pedacinho de outra história. Combinado? Então, nós vamos começar a ler ela hoje e vamos terminar na semana que vem. Deixa só eu achar aqui, ó, página onde ela está. O Deus das Armas e seus aliados.
Quando o deus das armas soube que havia uma princesa bela e inteligente na região de Koshi, chamada Nunakawahime, a princesa do Rio das Joias, e logo quis casar com ela. No entanto, ao chegar em sua residência, pássaros da floresta, dos campos e do jardim começaram a cantar, deixando-o ainda mais irritado, pois a princesa não quis nada com ele. Contrariado, o deus das armas ameaçou matar todos os pássaros com as suas armas, mas a princesa o convenceu do contrário, explicando que elas pertenciam ao seu reino. O deus das armas se acalmou e aguardou pacientemente a princesa do reino das joias recebê-lo na noite seguinte, quando eles se uniram e foram morar no palácio. Então, esse é o começo dessa história do deus das armas. Na semana que vem eu conto para vocês o que aconteceu depois. Combinado? Então, no comecinho a princesa não queria nada com ele, mas depois ela decidiu se casar com ele e a gente vai descobrir o que aconteceu. E aproveitando que a gente está falando da história do deus das armas, na semana que vem você vai precisar de uma caixa de ovo para sua atividade. Então, só para você saber, eu trouxe uma aqui para te mostrar. Não precisa ser de isopor, pode ser aquela de papelão mesmo, tá? Para você já separar essa semana para a gente usar na semana que vem para fazer a atividade bem legal sobre a nova matriz religiosa que a gente vai estudar, combinado? E a nossa tarefa de hoje. Para nossa tarefa de hoje, nós temos mais um convidado especial, mas ele não veio em forma de vídeo. Ele mandou para a gente um texto, o Álvaro Posselt, que é um poeta aqui da cidade de Curitiba. E ele traz para a gente esse texto que nós vamos ler juntos agora. Aos deuses do Olimpo, como havia prometido, hoje meu quarto tá limpo. O nome desse verso é Haikai. E eu trouxe aqui só uma explicação rapidinha para ler para você o que é o Haikai. O Haikai, também chamado de haiku, é um poema curto de origem japonesa. A palavra Haikai é formada de dois termos, hai, que é brincadeira, e kai, harmonia. Ou seja, representa um poema humorístico, uma brincadeira. Essa forma poética foi criada no século XVI e acabou se popularizando pelo mundo. Apesar de serem poemas curtos e objetivos, os haikais são poemas que possuem uma grande carga poética. Os escritores que escrevem os haikais são chamados de haikaístas. Então, esse verso, ele é bem tradicional do Japão. E apesar dele falar ali dos deuses do Olimpo e de trazer ele nessa aula sobre a matriz ocidental, eu escolhi ele como atividade para hoje porque ele é de origem japonesa. E a nossa próxima matriz, que nós vamos começar na semana que vem, como você já deve ter desconfiado quando eu comecei a leitura, é a matriz oriental. E o Japão faz parte, então, dessa cultura oriental. E a sua atividade, agora que você já leu esse poema do Álvaro Posselt, é você criar versos sobre as religiões ocidentais. Essas que a gente estudou aí nessas 2 semanas. Então a sua tarefa de hoje é criar um verso, pode ser em forma de haikai ou numa outra forma que você se sinta mais à vontade para escrever sobre essas religiões que a gente estudou. Combinado? Então essa é a sua tarefa de hoje. Eu tenho certeza que saiu um verso lindo aí, estou muito curiosa para conhecer os versos que vocês escreveram. Mas a nossa aula acaba por aqui, então fiquem bem e nós voltamos na semana que vem com mais conhecimento e mais diversidade religiosa.